Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam. Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal. Dessa vez não é ao vivo. Provavelmente quando vocês verem isso aqui, eu já estou viajando no interior com os meus pais, mas não quis deixar vocês sem conteúdo. Então estou gravando isso aqui para que vocês possam então acompanhar aqui o nosso react. Na sexta-feira hoje é uma análise de alguns vídeos que eu vi pela internet, alguns conteúdos pela internet. Então vamos trazer aqui alguns materiais. Desses materiais que eu vou trazer para vocês, a gente vai discutir um pouco. Dentre eles teve o Luiz Fernando, que foi no canal Dias Podcast, né, no podcast dos irmãos Dias, que falou algumas coisas interessantes, principalmente sobre a parte dos bitcoins, reserva de valor, que eu quero discutir aqui um pouco com vocês. Também tivemos a participação do Pablo Massal, num outro podcast também, lá no canal dos Irmãos Dias Podcast. E aí, durante essa live, durante esse podcast, ele falou uma coisa que não está exatamente muito correta no âmbito econômico. A gente também vai trazer aqui para vocês, para a gente poder conversar um pouco mais. E no final, teve um comentário recente que deixaram no vídeo meu aqui no canal. E eu gostaria de endereçar essa pergunta, endereçar esse conteúdo, para poder explicar melhor, porque eu acho que é importante, eu acho que faz sentido a gente conversar um pouco sobre isso. Deixa eu trazer então aqui a minha câmera e vamos começar então aqui falando sobre essa questão do podcast. Vou trazer aqui para vocês, deixa eu só colocar o meu roteiro aqui do lado para ver os tempos e vamos lá. Vamos ver o que é que eles estão falando aqui nesse primeiro conteúdo. Esses últimos tempos, né, nós tivemos uma alta recente Exato. do Bitcoin. Depois a gente teve um susto que o Bitcoin caiu ali 15% no Sim. dia, né? Sim. Mas aí depois, no outro dia, já volta a Já subir. voltou. Para essas pessoas, né, é o momento de comprar Bitcoin? Vamos falar assim, da alta, né? Tá. Tá, porque muita gente quer comprar na alta. Você acha que hoje é o momento ainda de comprar? O que você falaria para essas pessoas que Tá. pensam em começar? Assim, pessoal, não é recomendação de investimento, mas assim, até ouvi um episódio seu com algum outro youtuber de cripto e você falou assim, pô, é a hora de comprar, igual a Carol perguntou, porque a galera só quer comprar quando tá estourando. Então essa dúvida de será que é a hora, porque subiu bastante, é um ponto importante. Claro que o melhor momento é, pô, quem comprou nos 15, nos 20, enfim, lá embaixo. Mas você ter esse pé no chão, eu vejo que é um ponto crucial e na minha visão ainda o mercado tem bastante chão para correr, para valorizar. Eu vejo que até 2025 a gente pode ver o Bitcoin com saltos bem elevados aí. Se vocês quiserem que eu fale o quanto que é Então, pessoal, nesse primeiro trecho aqui a gente está vendo que ele está discutindo sobre a hora de comprar um ativo. Né? E aí eu queria fazer uma reflexão aqui para vocês. Porque o que é que acontece? Qual é a hora correta, então, da gente comprar um ativo? A hora correta de comprar um ativo é quando ele está barato. Barato e caro é questão de percepção de valor. Cada um vai ter as suas métricas. Tem gente que olha para o Bitcoin a 70 mil e diz, não, está barato. Tem gente que olha e diz, está caro. Então, isso aqui vai ficar, vamos dizer assim, à mercê do que você enxerga como valor. Basicamente, economia é isso, né? O que você enxerga como valor no ativo. Se você enxerga que o valor do Bitcoin é 100 mil e ele está 70, você está comprando barato. Se você não enxerga o valor de 100 mil, enxerga o valor de, sei lá, 30, 40, 50 mil, tá 70 mil ele tá caro. Então tudo depende da sua percepção de valor. Mas, de maneira geral, a gente tem uma forma de trazer isso, vamos dizer assim, mais matemática, para a gente poder contabilizar e não ficar simplesmente aberta à percepção de cada um. Basicamente, é a metrificação por valuation, né? Você faz metrificação de valor dentro daquilo ali. Só que o Bitcoin, assim como o ouro, entre outras commodities, é um pouco difícil de você conseguir fazer valuation, porque ele não te paga rendimento e ele depende, ou eles dependem desses ativos comoditizados, depende das pessoas enxergarem valor naquilo ali. Então, assim, o ideal é você comprar quando está barato. Quando é que vai estar barato? Depende da sua percepção. Então fica difícil de dizer quando que é a hora correta de você comprar Bitcoin, ouro, qualquer ativo. E é por isso que muita gente defende aquela alocação estrutural, onde você vai colocar uma pré-definição do que você quer, por exemplo, de Bitcoin na sua carteira. Se ele passar daquele patamar, você vende e recompra o resto dos ativos. Se ele cair, você vende parte dos ativos e compra o Bitcoin, ou com novos aportes você compra o Bitcoin. E você mantém sempre aquele percentual, seja 1%, 2%, 5%, 10%, 15%, não importa, mas o que importa é que você faça essa pré-definição e mantenha esse valor, esse percentual definido e correto durante o tempo, né? À medida que o tempo vai passando. Então, assim, é muito difícil de saber quando é hora de vender um ativo. Mas
A forma melhor de você metrificar isso serve mais para ações, serve para fundos imobiliários, serve para outros ativos, aqueles que pagam renda, aqueles que dependem que trazem crescimento. E aí você pode computar tudo isso e fazer um cálculo, trazer a valor presente e ver quanto que ela vale, se está mais, se está a menos do correto. Deixa eu trazer um outro trecho aqui, que é 7 minutos e 3 segundos. Pronto aqui, vamos lá. Explica, vamos lá. Por que o Bitcoin é o ouro e o petróleo é o Ethereum? Cara, porque quando existe uma crise no mundo, eu vejo as pessoas muito correndo pro ouro, para se proteger, enfim e tal. Só que eu vejo que o Bitcoin ele é melhor que o ouro, porque o Bitcoin, que nem a Carol disse, você sabe, né, enxergar na blockchain o que está acontecendo, quantos Bitcoins tem disponíveis, por exemplo. Estima-se que nas corretoras tem 2 milhões de Bitcoins ali que vão ser negociados no mercado. Tem mais ali em torno de 1,5 milhão, um pouco mais, que vão ser minerados até 2140. Então, onde é que estão esses outros? Na carteira dos holders, né, das grandes baleias, dos investidores. E isso é um ponto muito importante, porque as pessoas talvez não entendem isso. Então, cara, tá acabando. Cada vez mais vai ficar mais difícil você comprar um Bitcoin. E eu acredito que quem demorar muito para entrar no mercado, depois pode acabar. Então vamos lá. Na tese dele, o Bitcoin é o ouro digital. É uma versão melhorada do ouro. Deixa eu trazer aqui para vocês uma crise recente que teve, não faz nem um mês. Foi a crise do Japão. O que aconteceu com o ouro versus o que aconteceu com o Bitcoin? Eu vou trazer aqui a comparação versus Bitcoin. Vou esconder as outras coisas que estão aqui no gráfico. Não clicou por algum motivo. Bitcoin. Gente, qualquer Bitcoin serve. Meu Deus. É fundos para cripto. Vamos lá, voltar para aqui para o período da crise. Deixa eu tirar os outros gráficos aqui que estão. Esse aqui. Escondê-los. Essa de ouro, calma. Aqui. Remover. E o vermelhinho. Remover. Perceba que a crise que deu no início de agosto. Bitcoin estava negociando acima do ouro em termos percentuais. Caiu drasticamente. O ouro ficou praticamente no 0 a 0. Ele até deu uma quedinha, mas ficou basicamente no 0 a 0. Então, mostrando para vocês, como ele está trazendo aqui, que está completamente errado. Na verdade, pode ser que um dia o Bitcoin venha se tornar um ouro digital? Pode. Não vou dizer que não pode. Quem sou eu? Mas hoje ele é? Não. O ouro é um ativo extremamente seguro, enquanto o Bitcoin ainda é considerado como um ativo volátil. Então, você quando for fazer seus investimentos, né? Eu esqueci, né? A tela para você está cortada. Deixa eu reduzir aqui, eu acho que assim vai. Acho que agora vai dar para ver, né? Eu esqueci desse detalhe. Vou colocar aqui, pronto. Então é isso que eu estava mostrando. Ó. O Bitcoin deu uma grande queda e subiu, enquanto que é porque ele puxou a data também. Deixa eu puxar aqui a data lá para a crise. Pronto. Ó. Pegando lá da crise, o Bitcoin despencou, o ouro ficou praticamente no 0 a 0. Então isso tudo para mostrar aqui para vocês que não é necessariamente verdade essa história de que o Bitcoin é o ouro digital, tá? Pode ser que um dia se torne, pode, mas neste momento ainda não é. Então, deixa eu trazer aqui meu roteiro de novo e vamos lá para o próximo ponto, 8h47. O Ethereum. É um sistema que a gente pode validar contratos, né? Uhum. Muito se pergunta sobre a questão do cartório. Se não é algo que deve sumir no futuro, como sumiu locadoras de vídeo, como sumiu loja de CD. Cartório é um tipo de atividade que pode sumir? Ethereum, por exemplo, essa questão de validação, a gente sair do cartório e ir para um meio mais virtual, digital, digamos assim? Poderia existir essa função? Eu acredito que isso pode ir acontecendo. A gente já vê o Ethereum cumprindo muito essa função. Por exemplo, assim, hoje, vamos supor que você vai viajar, vai para a Europa, você vai reservar um hotel. Cara, se colocar lá o contrato inteligente do Ethereum, lá o sistema, às vezes você não precisa ter uma pessoa lá fazendo a reserva, reservando o quarto, pode ter um erro humano. Se o Ethereum está cumprindo essa função, através dos contratos inteligentes, você, André, chegou no site lá, conectou tua carteira, reservou o hotel, fez tudo certinho,
vai lá, ele vai ver, pô, tem 3 quartos disponíveis para essa data, para esse horário. Beleza, então vou liberar aqui pro André, já vai tirar o Ethereum da tua carteira e você consegue ficar tranquilo e não chegar lá e ter uma surpresa. Pô, deu um erro aqui, etc. Então eu vejo que é muito mais eficiente, né, do que o que a gente tem hoje, né, no mercado. Mas, assim, é uma coisa que o futuro Vale, Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre esse assunto, né? De fato, o contrato inteligente ele é muito bom. Você vai conseguir fazer o que ele disse, chegar no hotel, vai ter seu agendamento e tudo mais. Mas a função da pessoa que está lá na frente não é só fazer reserva e agendamento. Percebam que toda vez que você vai para um hotel, tem um problema no seu quarto, você vai falar com o pessoal da recepção para trocar de quarto, para corrigir o problema, para pedir ajuda. Então, a função daquela pessoa não é simplesmente fazer os contratos de entrada e saída de pessoas, de fluxo de entrada e saída de pessoas. Se a gente tira isso dele, mas mantém a pessoa, o custo permaneceu, só o contrato inteligente na jogada. Ainda vou ter o mesmo custo, que eu não estou economizando em nada. A única coisa que talvez poderia ser argumentada é, sem a pessoa, a gente, quer dizer, com o contrato inteligente, a pessoa não vai ter o erro de cometer um erro ali. Mas, ao mesmo tempo, não vai trazer nenhum benefício para a empresa. Né? Porque o erro humano ali, de problema que acontece, normalmente é facilmente corrigido. O pessoal bota você em outro quarto, faz algum arrumadinho, ou entra em contato com você antes, enfim. Não vejo essa história do hotel, por exemplo, como uma solução. Não vejo a história não esqueci a palavra que ele usou. Quando você vai pegar... Deixa eu voltar aqui, porque eu esqueci a palavra mesmo. Cartório, pronto, lembrei. O cartório, por exemplo, mesma história. Você vai no cartório, você vai pedir alguma coisa, assinatura, tudo mais, eles fazem a validação, verificação de todos os documentos e tal. A verificação pode ser feita online, mas a assinatura da pessoa, a pessoa não pode deixar assinado numa máquina e simplesmente a assinatura vai quando verificar todos os documentos. Por que não pode fazer isso? Porque pessoas podem hackear esse sistema, pegar a assinatura, fingir assinatura em um monte de coisa que não era correto, não está válido, e, já era. Então não pode deixar assim. Você ainda vai ter que ter assinatura, carimbo, a confirmação, retificação. Algumas coisas dentro do cartório podem ser ajustadas com o contrato inteligente, pode. Não sou contra, acho inclusive legal, mas dizer que vai mudar drasticamente, por enquanto, acho que não. Falta bastante ainda para chegarmos lá, na minha humilde opinião. Inclusive, se você tiver uma opinião contrária, deixa aqui embaixo nos comentários. Deixa eu para 11h48 agora, para a gente falar a próxima parte. Porque assim, a gente sabe que o governo gosta de saber ali o que está acontecendo. Você não acha que uma hora pode ser que não seja mais assim? O governo comece a. Não é isso, eu tô falando mundialmente. Comece a olhar, falar, ó, essa rede, e se intrometer nisso? A gente já vê isso querendo acontecer um pouco no sentido de Estados Unidos com Bitcoin, alguns países acumulando Bitcoin. A gente teve até agora, né, o Trump indo em Nashville, num dos maiores eventos de Bitcoin, e ele deu lá, né, falas incríveis em relação que se ele se tornar presidente dos Estados Unidos, ele não vai vender Bitcoin, né? Ele falou para todo mundo que estava lá que Bitcoin é holding. Então o governo tá de olho, ele sabe do potencial, e eles sabem tanto que os próprios políticos agora eles estão, né, indo com esse discurso pró-cripto que antes não era assim. Mas eu vejo que sim, o governo vai começar a se intrometer. Só que é aquela coisa que eu falo, eu gosto de andar dentro da linha, fazer as declarações ali certinho, tem pessoas que pensam diferente, tudo bem, né, cada um, mas eu vejo que eu gosto do Bitcoin como meio de diversificação, como, né, uma proteção contra o dólar, contra o real, que a gente pegar plano real desde que lançou, o real desvalorizando, o dólar, né, a mesma coisa. Então, pô, o Bitcoin pega a curva dele é completamente inversa, é pra cima até o talo e é maravilhoso. eu acho que até tem. Então, pessoal, primeiro ponto que eu queria trazer para discutir aqui com vocês. Ele falou, não, o Trump falou que era pró-cripto lá no evento, né? O Trump falou que ele era pró-cripto porque ele de fato porque ele acredita nisso, ou ele falou simplesmente para angariar, para conseguir os votos da galera que é pró-cripto. E aí, essa dúvida fica na minha mente assim, será que ele de fato acredita porque vai revolucionar e tudo mais? Ou será que ele está apenas se utilizando das pessoas, manipulando as pessoas que são pró-cripto para poder, então, angariar, conseguir aqueles votos? E eu acho que o político é um ser extremamente manipulador. Eles falam o que tem que falar para ser eleito, e depois de eleitos, eles vão lá tocar o terror. Então, assim, eu não sei até que ponto eu confio nessa fala de que Trump é pró-cripto. Ele é pró-eleição, pró ele ganhar, né? E aí, para isso, ele vai fazer o que ele tiver que se fazer. Segundo ponto, ele fala, não, mas
o Bitcoin sobe infinitamente enquanto que o dólar cai e o real cai. De fato, nessa janela de tempo que a gente está vendo agora nos últimos 16 anos, né, 2018 para cá, 2008 para cá, 16 anos, o Bitcoin subiu praticamente consideravelmente aí o tempo inteiro, pequenas quedas de 70%, 80% no meio do caminho, bem pequena, mas sarcasmo, por favor, gente. De fato, se você pegar o ponto final, o ponto inicial e o ponto final, subiu, beleza. Mas um monte de gente ficou aqui pelo caminho também. Então, muita gente perdeu dinheiro, muita gente ganhou dinheiro. Então, assim, não é exatamente essa coisa boa aí que ele está querendo falar, não. Tipo, teve bastante chão aí, muita volatilidade, risco altíssimo. Então, assim, com o meio de moeda, que é o que ele está comparando, né, com dólar e com real, uma moeda, o Bitcoin ainda está muito, muito longe de ser uma moeda, de ser estável, de ter essa tranquilidade que ele faz passar. Quer dizer que não vai ser no futuro? De novo, não quer, eu nem sei, mas não é isso tudo como ele está pintando, não. Deixa eu ver aqui o próximo passo, é em 2056. Bora lá? Seguras no caso, né? As minhas mais Agora, seguras. aí você fala assim, no fim do ciclo, como identificar que uma moeda, ela tá chegando no fim do ciclo? Eu acho que deve ser extremamente difícil, né, isso? Cara, eu gosto dessa pergunta Porque se todo mundo soubesse comprar na baixa e vender na super alta, tava todo mundo rico, né? Não, exatamente, cara, mas a gente tá conversando aqui, nós três somos investidores, então, como eu já falei, assim que eu vejo vocês, assisto, já vi vários comentários, pô, é hora de comprar? Quando tá muito esticado, as pessoas são o contrário. Elas querem comprar com o Bitcoin rompendo all time high, e elas não querem comprar no desespero, né? Então, a frase buy the dip, ela é real, se você comprar a queda, você vai ter muito mais resultado, sabendo que você tá comprando, né, obviamente, do que as pessoas que estão... Não adianta comprar lixo também, não né? adianta comprar lixo, vou comprar uma porcaria aqui, enfim. Tá barato, eu vou comprar não, porque tá não, barato. não ia fazer loucura. Mas eu vejo que isso é um fator importante, só que assim, tem muitos indicadores no mercado. Tem o termômetro de medo e ganância, tem MVRV, tem o RSI, enfim, tem bandas de Bollinger, enfim, várias coisas que a gente pode usar, dados on-chain a nosso favor, para identificar se o cenário é favorável ou não. Só que uma coisa que me assusta é as pessoas que falam que Bitcoin é golpe, que o mercado cripto é horrível, que isso é moeda de criminoso, essas pessoas vindo me perguntar como que investe em Bitcoin. Eu tenho um amigo meu, não sei se ele vai assistir, mas vai ser até engraçado, que quando ele vem perguntar para mim do mercado cripto que ele quer entrar, o Bitcoin derrete, porque ele só vem no topo. Então, Na ganância, né? na ganância. Então, cara, começou a ver a mídia tradicional falando bem do Bitcoin, das criptomoedas, que vivem batendo quando tá derretendo. Ah, só mostram um golpe, coisa... Porque coisa errada tem em todo o mercado. A gente viu nos Estados Unidos os maiores golpes, foi inclusive na Bolsa de Valores americana. Então, infelizmente, tem essa cultura ainda no Brasil de um preconceito, enfim, tá mudando, ainda mais com os ETFs aprovados lá na BlackRock agora. Mas, cara, a opinião pública gostando muito de cripto, né? Pessoas que você nunca imaginava que eu queria investir querendo, isso pra mim é um indicador de topo, assim, pesado. A própria BlackRock. Então, pessoal, isso aqui que ele falou é muito importante. A gente falou a hora de comprar um ativo, que era muito difícil, quando tá barato. E a hora de vender é quando tá caro. Bom, agora, caro, de novo, depende de percepção de valor. Ele traz uma forma aqui de analisar que não é matemática, né? É uma, vamos dizer assim, emocional. Onde você vai avaliar o que as pessoas estão falando no seu meio, pessoas que nem entendem de criptomoedas, ou que não entendem de ações, ou que não entendem de enfim, qualquer investimento que você esteja considerando, que esteja no seu portfólio. Quando muita gente começa a falar a mesma coisa, é um sinal de que se a coisa que eles estejam falando for boa, de que está no topo, se a coisa for ruim, é sinal que está no bottom, né? Tipo, lá embaixo. Inclusive, e você vai perceber isso em vários canais de investimento em finanças, existe toda aquela regrinha, né? Quando sai na capa de revista uma notícia boa, o mercado derrete. Quando sai a notícia ruim, o mercado explode. Porque é justamente isso. A mídia, ela quer ganhar clique. Para ela ganhar clique, ela tem que mexer com as suas emoções. Se ela está fazendo muita notícia boa, significa que todo mundo está ganancioso, todo mundo quer aquilo ali, quer consumir aquilo ali. E aí é um sinal de que todo mundo está comprado, todo mundo está ali dentro. Então o mercado tende a estar muito esticado e ele volta para a média, né? O retorno à média, e fica, né, mais barato, portanto cai. Quando todo mundo está falando mal lá nas manchetes, nas revistas e tudo mais, é porque vocês que estão do outro lado, nós que estamos aqui do outro lado, queremos consumir conteúdo de coisa ruim ali, que a gente está depressivo com a questão dos investimentos, que não está dando certo, que não está indo. De novo, eles mexem com as nossas emoções. E aí é um sinal de que a bolsa está lá embaixo, sinal de que ninguém quer comprar, que ninguém está querendo aquele ativo,
e, portanto, é um sinal de que a gente deveria estar comprando esse ativo. Nesse aqui eu tenho que concordar com ele. Eu acho que, apesar de ser muito difícil identificar quando que é a hora de comprar um ativo, ele trouxe uma percepção que eu, de fato, concordo, que é basicamente analisar aí pelo que está sendo falado na mídia e pelas pessoas. Vamos para a próxima parte aqui que eu queria trazer para vocês, é 35 ou 37, ou 25 ou 37. 25, 37. E vamos lá. Agora, uma coisa que eu tô percebendo, Luiz, é que o Bitcoin ele tem acompanhado muito a bolsa americana, né? Quando a bolsa nos Estados Unidos dá um salto, o Bitcoin vai junto. Mas quando recua a bolsa americana, por exemplo, sai os dados de inflação lá, poxa, não vamos cortar juros ainda, vai ter que esperar mais um pouco. Me parece que o Bitcoin dá uma recuada. Você acha que tá tendo uma grande proximidade aí entre Bitcoin e bolsa dos Estados Unidos, o que comprova que o Bitcoin não é reserva de valor? Cara, pergunta polêmica, mas assim, vamos dizer que macroeconomia hoje, os dados macros são muito importantes para dizer se o Bitcoin vai subir ou vai cair. A gente acompanhou Ponto importante, antes da gente permanecer aqui na fala dele, o rapaz aí dos Irmãos Dias Podcast, eu esqueci o nome dele, trouxe uma coisa muito importante. O Bitcoin, ele é visto, percebido, entendido como uma forma alavancada de você comprar Nasdaq. Se você tivesse, se você pegar o gráfico de 3 vezes a Nasdaq, vai ter aqui, faz 3 vezes a Nasdaq e o Bitcoin, eles andam muito parecidos. Recentemente teve uma descolada, muito por conta da questão da Nvidia, que subiu desproporcionalmente, e ao mesmo tempo o Bitcoin deu uma lateralizada, né? Ficou meio parado. E aí, tipo, existe sim uma grande correlação entre o mercado de ações, Nasdaq, S&P, com o Bitcoin. E, portanto, o Bitcoin, como é correlacionado, ele não é uma reserva de valor. A reserva de valor, ela mantém o seu padrão ali, basicamente, varia muito pouco. Basicamente, varia pela inflação, né? Que é o que traz a queda, ou pelo aumento de taxa de juros, que aí faz uma valorização em relação a outras moedas. Mas, de maneira geral, as reservas de valores não têm esse problema que o Bitcoin tem, que é inclusive o que eu tinha interessado logo no começo, quando eu mostrei a questão do crise do Ien aqui, que despencou o mercado, valorizou o Ien e Bitcoin derreteu. Assim, foi tipo uns 20% que caiu em menos de 48 horas. Que para o Bitcoin é ok, todo mundo vai dizer, essa volatilidade é normal, você tem que aguentar, beleza, mas para uma reserva de valor, isso não deveria acontecer. Jamais você deve ver o ouro caindo 20% em 2, 3 dias. Eu não sei de nenhum evento histórico que isso aconteceu. Por quê? Porque ele tem a função de manter o padrão de compra, manter o valor do ativo. O que não acontece com o Bitcoin ainda. Pode ser que se torne, né? Mas vamos ver aqui o resto do que tem para falar. recente essa queda, né, que, claro, foi ocasionada muito pelo que aconteceu na Bolsa do Japão, que derreteu ali 11% em um dia, tal, por questão de eles terem que aumentar os juros, mas também um dos motivos de uma queda forte agora no mercado foi a questão dos dados de desemprego nos Estados Unidos ter vindo, assim, pedido de desemprego acima do esperado, acho que foi 4,3%, e também a gente tinha uma expectativa de novos empregos, que era para ser um número absurdo, e foi 40% abaixo do que era esperado. Não recordo agora exatamente se era 114, 140 mil que foram criados de novos empregos, mas era para ser muito mais do que isso. E então, isso é bom porque força o Fed a ter que cortar os juros, o Banco Central Americano tem que cortar os juros, mas também foi um dado muito agressivo. A gente gostaria de ver a economia americana desacelerando para ver o corte nos juros, mas foi uma desacelerada muito brusca que passou a ser vista pelo mercado mundial como algo que pode ocasionar uma recessão. Uhum. Então, sim, plenamente, cara, se a gente vê, por exemplo, agora, setembro, a gente pode ver um corte nos juros de 0,25 base points ou 0,50 base points. Eu olhei ontem estava 70% a expectativa para um corte de 0,50, que vai ser um corte bem mais agressivo. Eu acredito que o Bitcoin vai explodir, que o mercado vai explodir, porque quando corta os juros, o investidor quer sair da renda fixa, dos bondes americanos e quer tomar mais risco no mercado, fica mais favorável isso. Mas assim, falar que o Bitcoin não é reserva de valor sobre isso, o problema é que o Bitcoin ele não tem uma solidez de preço, a gente fala assim, pô, vou comprar aqui $60 mil, eu sei que daqui um mês ele vai estar por aqui ainda, não, você pode acordar e ver o Bitcoin a 50, a 45 ou acima, então tem essa volatilidade maluca que eu vejo que ela vai acabar ao decorrer do tempo com a consolidação do mercado, mais institucional entrando, outros fundos comprando, e eu vejo que isso vai ficar mais tranquilo também. Pronto, esse é o ponto que eu estava querendo trazer para vocês. Ele trouxe a mesma explicação que eu, não foi? Não é uma reserva de valor.
Não ainda. Pode ser que se torne em algum momento. Eles dizer que não é reserva de valor, não é uma reserva de valor. Reserva de valor não tem essas quedas de 20%, 30%, não tem valorização de 20%, 30%. Não é assim que uma moeda funciona. A reserva de valor funciona. Então, Bitcoin não é e não deve ser percebido como uma reserva de valor ainda. Como ele disse, pode ser que com mais gente entrando, com o mercado se consolidando, com tudo isso, se torne, beleza. Mas neste momento, não é e não deve ser percebido como tal. Não bote o seu dinheiro todo em criptomoeda achando que vai manter o poder de compra ali. Pode ser que caia e você tenha uma surpresa ruim. Outro ponto que ele adentrou aqui, e eu quero adentrar mais sobre isso lá no final do nosso conteúdo de hoje, que é sobre a possibilidade ou não de uma crise. Afinal, a gente teve vários dados que saíram, que de fato vieram bem mais desacelerados, e eu gravei recentemente um conteúdo no qual eu apostei, né, eu investi em um ETF chamado XLU, e teve uma pergunta aqui no canal com relação a isso, e aí eu quero trazer essa pergunta, mas eu vou deixar para discutir isso mais para frente, quando a gente já tiver terminado aqui o restante dos conteúdos. Deixa eu passar aqui para 37 e 17. Por aqui. Verdade, que eu vejo o seguinte, Luiz. Se a gente parar pra pensar hoje, quais são os maiores patrocinadores, quem tá investindo mais em grana em times de futebol, em estádios, em, sei lá, cara, corrida, tudo a gente vê que tem algum site de aposta. Né? E o que me leva a crer? Que não só no Brasil, mas no mundo, as pessoas estão correndo atrás do prêmio de ouro, né? Que é Isso é um problema muito grande, viu, gente? Tem, de fato, muita gente querendo ir em casa de aposta, fazer dinheiro. Eu vi até uma reportagem, acho que foi do CEO da CVM, o chefão da CVM, falando que muita gente ia ficar até sem comida na mesa, porque estavam gastando muito dinheiro do seu dia a dia com apostas. Então, o mercado de aposta está crescendo muito, assim. Vários clubes entrando, vários bancos entrando, fundos de investimento pensando em fazer bets também. Então, tá ficando assim uma coisa absurda, absurda, absurda. Agora, com tanta gente entrando assim no mercado, era de se esperar uma coisa normal, que o ticket viesse para baixo, né? Menos empresas lucrassem, tivesse que fazer mais barato. Eu não sei se vai acontecer isso com as bets, não tenho certeza, mas o ponto aqui ainda nem é esse. Vamos continuar aqui que eu vou terminar aqui o ponto dele. Que é o quê? Ficar rico do dia pra noite e estão apostando o seu dinheiro. E aí o grande receio que a gente vê é pessoas que vêm para esse mercado cripto querendo apostar o dinheiro, e aí foi o que você falou, pegando dicas, pô, essa daqui vai explodir, vou colocar meu dinheiro ali. O que você tem a dizer para essas pessoas? Cara, eu tenho a dizer para essas pessoas que, infelizmente, essa questão de aposta é um negócio triste. Eu já até vi vocês falar sobre isso, eu concordo 100%, porque, infelizmente, não sei se isso é só no Brasil ou se em outros lugares do mundo, mas o brasileiro parece que ele gosta dessa questão de achar que vai ficar rico da noite pro dia. E também, infelizmente, tem muito influenciador que... Só para deixar claro, o Brasil não é o mercado que tem a maior quantidade de apostas. Então, a memória é Reino Unido e Irlanda. Muita aposta por lá. Muita aposta por lá. Agora, a diferença é que lá o pessoal ganha o suficiente para se manter, sobrar e poder botar um trocadinho nas bets. Aqui no Brasil, o salário mínimo não dá para você sobreviver. Muita gente não consegue. Além disso, falta comida, falta pagar conta, falta as coisas, e aí você quer gastar mais o seu dinheiro em bets achando que isso vai trazer ou vai ser a solução para sua vida. E acaba alimentando isso, né? Faz lá um post de uma determinada empresa e não deixa nem o comentário aberto para receber, né, o feedback da galera. Se o negócio que tu tá entregando é bom, por que você não deixa o comentário aberto ali para as pessoas comentar sobre a empresa que tá te patrocinando? Então é um pouco estranho. Mas, infelizmente, o povo ele fica ludibriado com isso. A forma que é divulgado, quer divulgar casa de aposta, divulga. Só que, cara, seja honesto e fale, cara, que você pode perder dinheiro também, você pode, né, se colocar no risco da ruína. Isso aqui não é uma coisa que você vai ter resultado, porque o algoritmo ali é feito, né, pra te fazer perder dinheiro. Claro. Principalmente aqueles joguinhos lá de avião, caramba, 4. Enfim, pessoal, de fato, a aposta é isso. A aposta não é feita para você ganhar dinheiro. A aposta é, no máximo, uma coisa para você se divertir ali. Você vai numa casa de aposta, no cassino. A aposta não é investimento. A aposta nada mais é do que você dando dinheiro para alguém. Você está ali, é como se você estivesse indo no shopping, só que ao invés de gastar com a sua comida, não vou comer hoje, eu vou me divertir com outra coisa. Com o quê? Vou apostar. É um gasto. Você deve ver como um custo. Apesar que vocês que estão me acompanhando aqui provavelmente já sabem disso, e provavelmente vocês não precisariam de eu estar repetindo isso aqui. Mas muita gente ainda não entende que a aposta não é uma forma de investimento. E aí eu quero trazer um contraponto com uma coisa que ele ainda vai falar aqui, deixa eu botar para vocês,
E aí eu volto Aquilo para ali. ali, pelo amor de uma Deus. piada, né? Então, eu vejo muita gente, cara, se perdendo nisso, pessoas perdendo tudo. E também tem pessoas que perdem tudo em cripto. É uma coisa que, assim, eu sou bem transparente no meu canal. Eu trago os projetos que eles têm o potencial absurdo de valorização, 10 vezes, 15 vezes. Já fiz em vários projetos valorizações absurdas, inclusive em carteira aberta, que eu tenho com os meus alunos. Eles viram lá dentro, comprei. O negócio foi, fez 10x, vendi, etc. Mas eu também sempre deixo claro que quando você está comprando, você está correndo um risco. Que as pessoas, elas pensam no retorno, mas elas esquecem do comparativo aqui de risco-retorno. Retorno. Quanto mais retorno você busca, quanto mais assimetria, é maior o risco que está correndo. Então, isso ficando claro, o cara já dá uma freada ali. Entendeu? Agora, o problema é assim, não, isso aqui vai dar 100% certo, isso aqui é garantido. Cara, não existe garantia de nada no mercado. Você pode realmente comprar uma altcoin hoje e amanhã você quebrar, dar um problema lá, que nem aconteceu com Terra Luna. A gente viu o Que, negócio... inclusive, eu perdi, virou pó. Então, pessoal, isso aqui é muito importante. Muita gente, quando vê investimento, ele pensa sempre no retorno. Uma das funções que eu tenho aqui como consultor é sempre trazer uma expectativa mais plausível para as pessoas do retorno que elas podem esperar para o risco que elas querem correr. Muita gente, quando chega para mim, cliente, não, eu quero, sei lá, criptomoedas, small cap, isso, aquilo. Eu falo, mas calma, o que é que aconteceria se amanhã você perdesse todo o seu dinheiro? Eu ia me sentir mal, né? Eu não quero perder todo o meu dinheiro. Então, para que você quer correr esse risco inteiro, né? Aí eu vou fazendo a avaliação do risco que a pessoa quer correr versus o retorno que a gente pode tentar trazer, porque não é garantido, mas tentar trazer para aquele risco que ela quer correr. Uma forma mais eficiente de risco-retorno. Muita gente enxerga só o retorno, de olhar, me vender, me render tanto, mas poucas pessoas fazem, de fato, uma análise completa sobre o risco que ela está correndo. Então, assim, isso é muito importante da gente entender, da gente refletir, porque você aí do outro lado pode estar correndo riscos desnecessários para ter retornos maiores e que não faz sentido. Se o mercado der uma reviravolta e cair, por exemplo, uma crise, feita a gente estava discutindo agora há pouco a do Japão, se tivesse se estendido e tudo mais, você potencialmente teria perdido todo o seu dinheiro e não só teria zero nos seus investimentos, talvez perder seu trabalho e aí você ia ficar completamente sem dinheiro, lascado e se lascou. O certo, quando a gente trata, não é o certo, mas o melhor dentro dos investimentos é que seus investimentos eles conversem com suas metas e objetivos diários de tal forma que você nunca fique completamente sem dinheiro. No máximo, seus investimentos estão caindo um pouco, mas o seu trabalho vai estar ok, ou seu trabalho vai estar bombando e aqui vai estar um pouco, né, mais ou menos parado. E aí você vai tendo essa estabilidade financeira aqui, onde ambos os lados se conversam e você não tem problema, não tem perrengue caso algo aconteça. Isso é muito importante da gente discutir, justamente por conta de que, se você não analisar isso desse jeito, né, se você não for colocar isso em perspectiva, você vai acabar correndo riscos desnecessários. Um outro ponto que eu queria trazer sobre essa fala, na verdade, é sobre um livro, Os Axiomas de Zurich, um livro sensacional. E um dos axiomas é que todo investimento que você faz é uma aposta. Entra naquele primeiro ponto que a gente estava conversando agora há pouco de aposta. É uma especulação, na verdade, não é uma aposta o tempo que ele usa, é uma especulação. Você está especulando. Você especula que aquilo ali vai se seguir do jeito que você estima, e aí por isso ela está barata, e por isso você compra esse ativo. Do mesmo modo que os ativos que você não compra, você está especulando que, pelas métricas que você está usando, está caro, e aí você acaba não comprando hoje. Então é tudo uma especulação. E, de certa forma, também é uma aposta. Você está apostando, porque pode ser que dê certo, pode ser que não. Agora, uma coisa é você apostar em cassino e casas de aposta e tudo isso, onde você sabe, por definição, que se for justo, ninguém sai no lucro e ninguém vai trabalhar para ficar no 0 a 0. Se for favorável para quem está apostando, vai ficar desfavorável para a empresa, que vai ter prejuízo. Outra coisa que a gente sabe que não vai acontecer. Então, por definição, sempre vai ser favorável para a casa de aposta. Sempre vai ter uma porcentagem, vamos supor, 49 para você, 51 para a casa de aposta. 48 para você, 52 casas de aposta. Aí a porcentagem vai mudar, mas ponto é, independentemente de quanto seja esse diferencial, com certeza a casa de aposta vai sair ganhando. Então, é certeza que você vai perder. Quanto que, com os investimentos, você não tem certeza de que vai ganhar. Mas você está usando várias metrificações e está jogando um jogo justo.
Você está jogando um jogo onde todo mundo tem todas as informações, todo mundo tem as mesmas chances, as mesmas escolhas, e você vai comprar aqueles ativos com a expectativa de subir, com a expectativa de ganhar dinheiro. E se você fizer uma seleção boa, você vai conseguir de fato ganhar dinheiro. Então, tendo dito isto, é importante que você entenda que investimento também é uma especulação, também é uma certa forma de aposta. Com isso, vamos agora para falar do Pablo Marçal. Foi uma coisa bem interessante aqui também nesse podcast dos Irmãos Dias. Vale lembrar, os 2 links dos vídeos vão estar aqui embaixo na descrição para quem quiser assistir. E vamos ver o que é que ele fala aqui nesse trecho. Porque muitas vezes a gente vê pessoas, crianças, mais adolescentes, e nas próprias faculdades, o pessoal, uma grande parte de esquerda, né? Por que você acha que na escola, enfim, na faculdade, já se cria, né, essa, vamos dizer, essa ideologia, ou é até ensinado para os alunos serem, né, terem essa ideia de mais esquerda, digamos assim? A pessoa que precisa de ajuda nem quer saber se você é de esquerda ou de direita, ela quer ajuda. A gente tem que gerar mais empresas. Primeiro, isso é um ponto muito importante, gente. Ela está direcionando, né, induzindo a fala para incentivar a briga direita e esquerda. Ele saiu disso de forma, vamos dizer assim, inteligente. Quem está precisando de ajuda não quer saber se você é de esquerda ou de direita. Ela quer ajuda, ela quer comer, ela quer uma casa, ela quer roupa, ela está passando necessidades. Então, assim, para essa briga de direita e esquerda e focar no que a gente realmente tem que focar. Mas a fala que eu quero discutir dele aqui, em termos econômicos, não é nem essa, é o que vem a seguir. Para mais empresas gerar o quê? Mais emprego. Emprego gerar o quê? Renda. E renda faz o quê? Diminui a inflação. Se essa roda girar certinho, não tem como dar errado. Tem como dar errado, sim. Um dos grandes coisas mais, vamos dizer assim, aceitas dentro do mundo econômico é justamente que quanto menor o desemprego, maior vai ser a inflação. Inclusive, eu deveria ter pego isso antes, mas eu posso até botar aqui a curva de Phillips. Calma. Curva de Phillips. Basicamente, o que se entende é isso aqui, ó. Ah, a foto ficou pequenininha. Deixa eu ver se essa. Pronto, isso aqui é a curva de Phillips. Acho que está em outro idioma, porque está escrito TASDA. Dá para vocês verem aí tranquilo? Deixa eu só confirmar aqui. Vou botar um pouquinho para a esquerda. Pronto. Isso aqui é a curva de Phillips. Isso aqui é a taxa de desemprego. Quanto menor a taxa de desemprego, maior é a taxa de inflação. Quanto maior for a taxa de desemprego, menor é a inflação. Tudo isso para te mostrar que existe uma relação inversa com o que o Pablo Marçal está falando. O Pablo Marçal está falando, gerar renda é bom, o que de fato é sensacional, porque vai fazer com que a economia se movimente mais, vai gerar cada vez mais emprego, entra num ciclo econômico perfeitamente correto e bom, perfeito. Mas ela não diminui a taxa de inflação, ela, na verdade, aumenta a taxa de inflação. Por quê? Porque quanto menor a concentração de pessoas, a disponibilidade de pessoas para trabalhar, pessoas que estão livres lá, desempregadas, mais difícil é para a empresa achar uma pessoa. Então, ela tem que pagar mais caro para conseguir pegar uma pessoa. É o mesmo racional de qualquer produto. Quanto menos produto disponível você tem, maior o preço do produto. A mesma coisa a relação entre pessoas e inflação. Isso é um entendido da econômica do lado do keynesianismo, um dos lados que a gente estuda na faculdade no mestrado, que o Pablo Marçal errou grotescamente aqui ao comentar e ao falar sobre esse assunto. A próxima coisa que eu queria trazer aqui para vocês, que na verdade eu já deveria ter deixado aberto aqui e não deixei, mas deixa eu vir aqui em posts, Instagram, OBS, perguntas, pergunta 1. Vejam aí na tela, vou até aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Eu recentemente fiz um vídeo aqui da carteira do canal, onde eu mostrei que existia uma chance de uma crise global aqui, que eu estava visualizando, e que eu também tinha investido R$10.000. O tema desse vídeo eu explico que podemos ter uma crise e que vai ter talvez um possível problema aí, por isso já estou preparando a minha carteira para isso. E aí o Andrei Erkan 7392 fez esse comentário com uma pergunta, né? Excelente.
comprou utilities como proteção de crash nos Estados Unidos, ele está chegando mesmo? Cara, é impossível de eu saber se está ou não chegando. Eu estou me preparando porque eu acho muito mais provável termos uma crise do que não. Eu vejo dois seguintes possíveis cenários. O primeiro, o Fed começa a cortar a taxa de juros e a gente tem uma economia que bomba e a gente vai ganhar muito dinheiro, perfeito, maravilhoso. Em contrapartida, o segundo cenário é ele começa a cortar a taxa de juros, a economia já está muito desacelerada e temos uma leve recessão ou uma grande recessão. A bolsa talvez até entre num estado de euforia logo que comece a cortar ou antes de começar a cortar e depois despenque. E eu estou me protegendo, né? O setor de utilities é um setor que ele consegue aproveitar bem dos dois cenários, porque ele depende muito da taxa de juros. Logo, quando ela cai, o setor de utilities sobe e, ao mesmo tempo, ela também é um setor mais defensivo. Você está menos alocado, a gente chama de beta, né? Que é a correlação com o mercado. Se o mercado cair 10, o setor de utilities vai cair menos do que 10. E aí isso vai protegendo o meu patrimônio, vai fazendo com que eu consiga ganhar mais dinheiro. Além disso, existe uma grande tese de investimento que, por conta da inteligência artificial, precisa-se de muito mais energia. Então, o setor de utilities tende a se aproveitar disso. A gente precisa de muita reforma em infra, em estradas, em transporte. Então, o setor de utilities tende a se aproveitar disso. E temos também a parte de saneamento, que não necessariamente é uma tese que tende a se valorizar, né? Não sei exatamente como é que anda o saneamento nos Estados Unidos, mas que também está dentro ali do agregado que se aproveita muito da taxa de juros. Tudo isso pode explicar que pode ser que venha uma crise, pode ser que não venha uma crise. A minha carteira, eu tenho por obrigação de preparar a minha e a dos meus clientes para, independentemente do cenário, a gente ficar ou estável ou ganhando alguma coisa. Evitar grandes prejuízos. A regra número 1 do Warren Buffett, evite grandes prejuízos. É isso que eu tento fazer dentro da carteira. Por isso, eu adicionei tanto o setor de utilities, como também o setor de REITs, que tende a se aproveitar muito quando a taxa de juros cai. E se houver uma crise, o setor imobiliário ele tende a cair menos. Né? Ele dá, na verdade, uma grande queda, ele já deu uma grande queda, e ele tende a ficar mais ou menos estável ali. Ele também tem um beta descorrelacionado, né? Um beta menor do que o do mercado, do S&P, da Nasdaq, entre outras empresas. Talvez caia 20%, talvez. Mas se os meus ativos, os meus ETFs caírem 20%, é porque o mercado provavelmente caiu 25%, 30%, 35%. Então caiu mais. Então, assim, protege o que eu quero trazer da carteira, que é risco-retorno. Né? O risco que eu estou correndo é mais baixo, o potencial de retorno é bom, não é o mais alto de todos. Então, tem um risco-retorno ajustado aqui para nem subir demais, nem cair demais em ambos os cenários. Né? Me protege e me traz, então, a possibilidade de ganhos bons e condizentes com o risco que eu quero correr. Tendo dito isso, pessoal, para a nossa live de hoje, né, nosso conteúdo de hoje é isso. Eu gostaria de agradecer a todos que ficaram comigo aqui até o final desse vídeo. Deixo para vocês a sugestão de vocês analisarem, de entrarem aqui pelo link embaixo na descrição, no nosso site, onde você pode, né, entender um pouco mais sobre a consultoria financeira. Caso você deseje fazer aí, pedir a nossa consultoria, basta mandar logo pelo nosso site mesmo, a gente entra em contato com vocês. Peço que, se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar aquele seu like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, ajudar a meta de bater 2 mil inscritos, faltam 600 pessoas. Conto muito com a sua ajuda, a sua participação para conseguir chegar lá. No mais, agradeço a sua presença, forte abraço, te aguardo no próximo vídeo.